Bom dia, a paz. Como vocês estão? Então vamos dar um glória, né, gente? Isso, bem pentecostal. Ainda tinha que dar uns aleluia. Amém, para a gente animar e estar aqui feliz, meus irmãos. Sabe, às vezes eu fico pensando, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vocês vão entender também. Vocês conhecem tem algumas pessoas que elas se relacionam, que elas estão sempre terminando seus relacionamentos. Começa, vai um tempo, termina. Pessoas que elas acreditam que o relacionamento ele só é bom, ele só está sendo válido quando ela está naquele período do quê? Da paixão. Aquela coisinha, hein? Quem aí já ficou apaixonado? Talvez faz muito tempo, eu sei. Mas a paixão, sabe? Porque a fase da paixão, como que é a fase da paixão? Pensa toda hora, é aquela coisinha. Enfim, a ciência já comprovou que uma pessoa, ela tem um tempo, o seu cérebro, as suas emoções, tem um tempo para ficar apaixonado. Nenhum ser humano consegue viver o tempo todo apaixonado. Porque a paixão, ela é um sentimento em que nível? Lá em cima. A pessoa não pensa. A pessoa, assim, ela fica com a sua capacidade de julgamento comprometida. Não fica? Tanto é que talvez, se você já passou por isso, não fale nada, tá? Nem ri, fica quietinho para você não se entregar. Aquela pessoa que ela, apaixonada. Todo mundo tá vendo, tipo... Quando passa, a paixão acaba. O relacionamento não deu certo, ela chorou, ela sofreu. Quando ela sai desse estágio da paixão, ela olha, ela diz assim... Gente, onde eu estava com a cabeça? Para você não ficar sozinho nessa, eu vou dar um exemplo meu. Ainda sou jovem, né? Mas eu era bem jovenzinha. E aí, gente, eu cheguei na igreja, eu conheci uma pessoa, me apaixonei. E tudo foi. Só que aquele relacionamento não deu certo. E eu namorei com aquela pessoa há pouco tempo. Minha mãe tentou, falar minha filha. Mas eu estava apaixonada. E aí demorou pouco tempo, mas assim, mesmo no estágio da paixão, eu vi o Senhor. Eu fui orientada pelo meu pastor que aquele relacionamento não era bom. Então, terminou, acabou. E eu lembro que eu tinha um casal de senhor, né, que são convertidos, enfim, que cuidavam de mim. E como eu era nova convertida, eu e minha amiga, nosso programa de sábado à noite era ir na casa desse senhor e dessa senhora. Conversar e comer pão com mortadela. Que ela fritava, era tão gostoso e tal. E a gente ficava lá. E nesse episódio, eu terminei esse namoro, e eu estava lá e falei, não deu certo, e comecei a chorar. E esse senhor, ele é muito sincero. Alguns conhecem ele aqui, que é o seu Roque. Ele olhou para mim e falou assim, Adriana, mas está chorando por um rapaz feio, porque ele é muito feio. E aí eu falei, não, o seu Roque, né? Eu falei para dona Nice, a esposa dele. E ela era um amorzinho, ele era o tipo de pessoa que ela nunca fala uma coisa que vai te ferir. Então eu falei, a senhora acha, dona Nice, que ele é feio? Ela olhou bem para mim, na maior simplicidade do mundo. Minha filha, tem de orar.
Então eu falei, não precisa dizer mais nada. Então fui orar. Falei, Deus me liberta. Quando a paixão acabou, gente, eu olhei, eu falei assim, onde que eu estava com a cabeça? Onde que eu estava com a minha cabeça? Mas eu estava como? Apaixonada. E às vezes, Adriana, mas por que você está falando tudo isso, contando seus micos, né? Porque, gente, às vezes nós somos pessoas assim. A pessoa que ela só se relaciona por paixão, quando o relacionamento começa a sair da esfera da paixão e ela começa a viver a realidade do relacionamento, e a realidade do relacionamento é o quê? Ela começa a ter problemas, diferença, porque ela vai construir o amor. E o amor não é um sentimento, o amor não é uma emoção, o amor é uma construção. Né? O que a palavra vai dizer? Que arde. Mas não é aquela chama, não. Fica queimando aqui, mas de uma maneira mais contida. É o sentimento que vai passando por um processo que vai se deixando de ser a euforia para ser algo sólido, algo calmo, algo tranquilo, mas constante, firme, com alicerce. Só que as pessoas, a pessoa quando ela não quer isso, quando ela vê que a coisa acabou, a euforia acabou, ela fala, não, essa pessoa não deve ser para mim, porque eu não sinto mais aquilo. Minha senhora, às vezes você está casada há anos, você quer que seu marido faça coisas que ele ia fazer lá na época da paixão, agora não cabe mais. Amém? Então a pessoa fica atrás buscando, e ela fala assim, não, esse relacionamento não é para mim, porque esse homem nem me pega mais no colo, mas só, veja, quanto que você pesava antes, quanto você pesa agora. É brincadeira, mas é verdade. Às vezes ele que está carregando um sobrepeso, ele não consegue pegar mais nenhum. Então, passou, foi sendo construído. E às vezes as pessoas transferem isso para Deus. Sabe, elas vão à igreja, elas chegam, gente, essa é minha igreja. Que ela está, é novo, não falou com ela, não, esse aqui é meu lugar, gente. E ela se entrega, ela se derrama, e se falar para ela, vem e sobe no teto, ela sobe no teto, ela tá, e tudo bem. Faz parte. Só que à medida que o tempo vai passando, o relacionamento ele tem que ir amadurecendo. Aí você tem que sair da esfera do namoro, da paquera e da paixão com Deus para entrar no compromisso sério. E o compromisso sério, ele vai parecer ser o quê? Sem graça. Ele vai te causar desconforto. Homem, quanto que você, muitas das vezes, tem que se calar, que você tem que contornar, que você tem que se adequar. Para ficar casado com essa pessoa. Mulher, quanto que você às vezes tem que se adequar? Que você tem que se conter. Quantas renúncias você que está aqui casado, você já fez para estar casado? Foi sempre um mar de rosas? Talvez você vai dizer assim, nossa, mas das rosas só ficaram os espinhos. Não foi. Mas acredite, hoje, você só de olhar para sua esposa, você sabe o que ela está pensando. Só de olhar para o seu esposo, você sabe o que ele está pensando. Você olha você hoje, você fala assim, nossa, mas nossa, se fosse lá atrás, ele falar isso que ele falou para mim, ele era um homem morto. Mas hoje ele está vivo. Olha que evolução. Ajustes do relacionamento, né? Desconforto, consertos. Então, nós com Deus, nós somos assim. E muitos quando chega nesse momento de relacionamento sério, compromisso, fidelidade, renúncia, o que acontece? Ah, não, aqui não está muito bom para mim.
Eu quero sentir de novo. E aí a pessoa fica buscando sensações. E ela não desenvolve o relacionamento dela com Deus. Amém? Tendo dito isso, nós vamos para a palavra, que é a palavra que importa. Mas guarda isso no seu coração. E se avalie. Talvez isso que eu falei aqui para você sirva para você realmente na vida sentimental. Você é uma pessoa que está buscando sensações, paixão. Então, a vida não é feita de paixão. Ninguém suporta viver apaixonado. Não tem mente, não tem saúde emocional para uma pessoa viver o tempo todo apaixonado. E com Deus também não dá para ser empolgado. A gente pode até se empolgar, mas não dá para viver empolgado com Deus. Amém? Vamos para a palavra. Segure a Bíblia, a palavra do Senhor. Você que não trouxe, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, queremos ser filhos maduros, meu Deus. Ai, meu Pai, nós queremos assumir compromissos com o Senhor. Então nos ajuda, Deus, que a sua palavra, meu Deus, venha nos instruir, venha nos moldar, venha ser essa luz para nos guiar, meu Deus, para não nos deixar perdermos no caminho, meu Pai, em nome de Jesus. Nos ilumina nossa mente, nosso coração. Meu Deus, se existe um mal, meu Pai, uma ação, meu Deus, do inferno nesse lugar, um espírito imundo, querendo, meu Deus, agir para impedir essa pessoa de receber a palavra do Senhor, eu repreendo ele em nome de Jesus Cristo e ordeno que ele saia, meu Pai, que o Senhor venha blindar a mente e o coração dessa pessoa e que essa semente venha produzir frutos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos para a palavra. Eu quero que você se concentre agora, porque essa, gente, se nós vamos querer ter compromisso com o Senhor, nós temos que entender isso. O momento mais importante é a palavra. A palavra, ela é a base do nosso relacionamento com Deus. Se eu não estiver alicerçado na palavra, então, amém? Eu vou ser empolgado. Eu não vou ser consciente. E o Senhor não quer de nós empolgação. Não significa dizer que nós não podemos nos alegrar na presença do Senhor. É diferente. Amém? Alegrar, nos render, né? É diferente. Estou falando aquela empolgação. Aqui o caderno de oração que vocês estavam procurando. Achou. Do nada, né, gente? Está falando uma coisa, entra em outra, mas tá bom. Vamos lá então, João. Cinco. Vocês estão com calor aqui na frente? Quer que liga? Não? Se não, liga. João 5:1. Como eu sempre falo para vocês, vamos dar uma aprofundada na palavra, amém? Do Senhor. João 5:1 vai falar assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. A Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. E de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Vamos até aí. Primeiro vamos entender aqui, né? Jesus está em Jerusalém, aqui fala que perto da Porta das Ovelhas. Em Jerusalém tem várias portas para a gente entrar na cidade de Jerusalém. E uma delas é chamada de Porta das Ovelhas. E por que Porta das Ovelhas?
Porque era a porta que aqueles que iam para Jerusalém sacrificar os seus animais no templo, né? Porque havia o templo e ainda havia sacrifício. Eles tinham que entrar por esta porta. Esta porta dava de fundo com o templo. Amém? Então, ali no templo, aquela parte do templo onde eram sacrificados os animais, todo mundo que vinha não entrava pelas outras portas de Jerusalém. Tinha que entrar por aquela, para já ir com seus animais, estar mais próximo do lugar que eles seriam sacrificados, tá bom? E aí nós temos aqui um tanque, o tanque de Betesda. E Betesda significa lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Amém? Nós vemos aqui que acontecia o quê? Uma movimentação. Ali era o lugar onde ficavam os doentes, os coxos, enfim. E eles esperavam, a palavra é muito clara, de vez em quando vinha o quê? Um anjo, movimentava a água, aquele que chegasse primeiro era curado. E quando nós vemos esse ambiente de movimento, uma coisa que nós vemos muito clara aqui: existia um movimento, existia uma graça, existia uma misericórdia, mas essa misericórdia era todos que tinham acesso a ela. Era o mais rápido. Então era um ambiente também de quê? De disputa. Era um ambiente de disputa. Aquele que for mais rápido, aquele que chegar primeiro, recebe. Então era uma misericórdia derramada, mas era algo que nem todos acessavam. Alguns acessavam, outros não acessavam. E aí, meus irmãos, eu lendo, essa palavra, me saltou aos olhos o movimento. Aquelas pessoas estavam ali esperando um movimento. E muitos de nós vivemos buscando movimentos. Porque o movimento é algo que acontece fora e eu consigo ver. E chama a minha atenção. E eu persigo aquilo. Amém? Quando há algo visível, a movimentação, as pessoas tendem a ficar presas àquilo. Aquilo cativa as pessoas, toma as pessoas para ela, para aquele ambiente, aquela movimentação. Amém? Então, as pessoas aqui, elas estavam presas ao tanque. Elas estavam presas ao tanque. Amém? Às vezes eu sei que é difícil, porque nós como humanos, nós somos muito visíveis, isso é um fato. Eu sempre tive esse entendimento, e sabe que isso ficou muito claro para mim. Eu vivia num ambiente religioso em que havia muito sincretismo religioso. Havia muito essa questão de levar a pessoa a se relacionar com Deus através de pontos de contato. Então dava uma rosa, era a água ungida, era a fitinha para amarrar no braço, era isso, era aquilo, enfim. E até uma vez conversando com o Luiz, que o Luiz, viveu no espiritismo, E lá também tem essas questões de sacrifício, sacrificar animal e tudo mais. E ele estava ali nesse contexto, ele fazia parte. E ele falou essa frase que realmente casa, com o que a gente tem o entendimento hoje, que por que lá se faz os sacrifícios? Por que mata o animal? Porque as pessoas são visíveis, Elas querem ter algo visível para apoiar a fé delas. Então eu estou dando um animal, vou receber algo em troca. Por quê? A gente quer
ter um mínimo que seja de uma percepção ou de uma promessa de que a gente vai ter algo em troca. E aí cria-se as movimentações externas. E isso é muito complicado, gente. Eu falo aqui, às vezes, as pessoas, né? As pessoas que estão mais próximas chegam assim e dizem assim pra gente: olha, a comunidade está crescendo. E sim, talvez esteja crescendo mesmo em número de pessoas. Mas não pode ser só um movimento externo. Amém? As pessoas até falam: a gente vai ter que sair daqui. A gente vai ter que mudar desse lugar. Mas por que a gente vai mudar desse lugar? Porque está chegando mais pessoas. E aí a gente vai para um lugar maior, onde as pessoas estão mais envolvidas com um movimento externo. Ou estão sendo transformadas por dentro. E é muito difícil você levar a pessoa a viver por essa movimentação interna, que acontece de dentro para fora. Aqui na comunidade, essa é a nossa luta. Por quê? Porque nós vemos que as pessoas não estão ainda, elas ainda não absorveram a identidade, né? Uma boa parte não tomou para si a identidade de uma comunidade, daquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Por isso que nós não podemos avançar. Amém? Por quê? Porque as pessoas não vão ter pernas para acompanhar. Quando Jacó foi se encontrar com Esaú, e ele tinha que atravessar, o que ele fez? Que ele ia ter o encontro. Ele poupou, ele resguardou as suas esposas e seus filhos. E quando ele teve um encontro com Jacó e foi tudo resolvido, Esaú disse para ele: vamos, meu irmão, comigo para tal lugar. Ele falou assim: olha, vai você na frente. Porque eu tenho aqui mulheres, eu tenho aqui crianças, eles não conseguem ir num ritmo acelerado. Eu vou com eles atrás, respeitando a medida deles. E sim, meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas em nome de Jesus, nós precisamos crescer. Amém? Nós precisamos amadurecer. E às vezes é difícil fazer isso, né? Porque que nem nossa comunidade, ela não é um lugar. Você que já foi de outras igrejas, você sabe disso. Ela não é um lugar que tem movimentação. Nós não temos movimentos externos. O máximo que nós temos de diferente a um culto de mulheres, que é importante e necessário, é um momento de reunir os homens, amém? Nós não temos eventos, nós não temos toda essa movimentação. Primeiro, por quê? Porque não adianta você estar fluindo no movimento da comunidade, mas você fracassar no movimento da sua família. E muitas vezes a gente troca os movimentos, porque às vezes é muito melhor estar se movimentando na igreja, do que você tendo que se movimentar no problema da sua casa. Por quê? Porque ali você tem que gemer. Às vezes você vai ter que renunciar, você vai se calar. Então, às vezes eu pego, e eu já fiz isso muito quando eu me converti, eu era imatura. O que eu fiz? Eu mergulhei nas minhas tarefas da minha igreja. Eu dei minha vida, eu vivia 7 dias por semana dentro da minha igreja. Me dando, ajudando. Por quê? Para mim era mais fácil e melhor e mais gostoso estar lá naquele ambiente do que estar na minha casa ainda com os meus pais que não eram convertidos, que ainda tinham problema de vício, de brigas. Amém? Acaba sendo o quê? Uma fuga. Uma fuga.
E aí, meus irmãos, o que é que eu quero falar com você, para você? Que nós não queremos formar pessoas assim aqui. Eu quero que você venha, que você ouça a palavra e que você seja lá fora. Que você seja na sua casa. Que você seja no seu trabalho. Mas o fato de você ser lá fora não significa dizer que você não possa ser aqui também. E mesmo nós não temos muitas movimentações aqui, quando nós temos é tão difícil. Porque as pessoas, elas querem ter algo visível. Por que que eu vivia enfiada dentro da igreja? Porque eu ouvia assim, olha, quanto mais você fizer aqui, quanto mais você se der aqui, Deus vai fazer para você. Então eu fazia esperando que Deus fizesse algo em troca, mas Senhor, eu estou me dedicando tanto, eu estou fazendo tanto, amém? Mas não era sobre isso. Não significa que eu não poderia fazer nada. Pelo contrário. Mas eu tinha que fazer com a motivação certa. Então nós temos aqui pouquíssimas coisas. Então eu quero te encorajar. Quando nós tivermos, por exemplo, nós tivemos a faxina, que é uma vez por sábado. É sempre as mesmas pessoas que vêm. As mesmas. Dri, mas eu vou ser reprovado se eu não vier? É lógico que não. Então você trabalha, você tem seus compromissos. Estou dando um exemplo da faxina. Mas se você pode, venha. Venha estar neste lugar. Amém? Nós temos poucas atividades na nossa comunidade. Pouquíssimas. Então venha. Quando você puder, esteja aqui. Amém? Para quê? Para que você faça parte desse ambiente de comunidade. E por que eu falei tudo isso para vocês? Porque é difícil colocar isso dentro das pessoas. É difícil fazer as pessoas, elas funcionarem de dentro para fora. Às vezes é muito mais fácil você pegar um versículo bíblico, usar o versículo de forma que leve a pessoa a fazer o que você quer. Porque na Bíblia tem muitos versículos assim, não tem? Que eu posso usar de forma que eu leve você a fazer o que eu quero. Amém? Mas o que o Senhor colocou no nosso coração? Eu não quero que você faça o que eu quero. Eu nem quero que, se você me achar chata, tudo bem não, eu queria que você me achasse legal. Mas dizendo assim, desde que o Senhor me use, que a palavra que sair da minha boca te leve a Ele, pronto, você não precisa nem me achar legal. Porque é isso que o Senhor colocou no nosso coração. Que vocês estejam aqui, que esse seja um lugar em que você vá ao Senhor e que a movimentação não seja mais fora, aquilo que te move, a sua expectativa não seja mais no que está acontecendo aqui fora, mas a movimentação seja dentro de você, e aí você se move. Amém? Se move na sua casa. Se move no seu trabalho. Quando eu falo, não é só sobre a comunidade. Mas, meus irmãos, nós precisamos ainda ter essa identidade. A nossa comunidade está carente disso. E eu acho que esse é um culto de pessoas maduras. Amém? Ou você ainda quer se relacionar com Deus na esfera da paixão, da empolgação? Filhos que assumem compromissos, eles assumem responsabilidade. Amém? A palavra vai dizer que nós somos filhos de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. Mas diga com convicção. Porque muitos têm dificuldade de se ver nesse lugar. Fala, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Mas de Jesus nós somos servos. A Bíblia diz isso. Está dando para entender? Nós não podemos ser servos de um lugar, nós não podemos ser servos de um ambiente, mas nós somos servos, somos trabalhadores a serviço do reino. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus é o nosso irmão mais velho.
Ele é o nosso exemplo. Sabe, você pode observar que numa família, quando o pai falece, por exemplo, e tem alguns filhos, o pai, o provedor, o responsável, veio a falecer, ou abandonou o lar, porque pode acontecer. O que vai acontecer? Provavelmente, na maioria das vezes, o filho mais velho vai assumir a responsabilidade, certo? É isso que é o comum acontecer. O filho mais velho, o primeiro, vai assumir a responsabilidade. E aí, se ele tem irmãos abaixo dele, o que vai acontecer? Os irmãos vão seguir ele. Os irmãos vão se envolver com aquele irmão mais velho para fazer aquela casa funcionar. Amém? Só que o irmão mais velho vai fazer sacrifícios e renúncias que os mais novos não vão fazer. Mais novos não vão fazer. Porque os mais novos não têm condição de fazer. Quando a mãe falece, a irmã mais velha, ela fica naquele lugar. É assim ou não é? É natural que ela vá assumir a responsabilidade da casa, que ela vai cuidar dos seus irmãos, que ela que vai começar a dizer, olha, a gente vai fazer assim, assim, assim. A gente vai comprar isso, a gente vai limpar a casa, coisas que a mãe faz. E aqueles irmãos menores vão fazer o quê com aquela irmã mais velha? Seguir o que ela está falando. Se envolver naquilo com ela para fazer a coisa funcionar. Nós precisamos nos envolver com o nosso irmão mais velho para fazer o negócio funcionar. Você continua sendo filho de Deus. Ele te ama. Amém? Mas a gente tem responsabilidade e compromissos. Diga amém. De Jesus, então diga assim: eu sou filho de Deus e serva de Jesus. Amém? E com alegria. Ei? Porque talvez você falou assim: eu sou filho de Deus, seu sorriso vai. Aí quando é para você declarar, sou serva de, sou serva de. E servo, meu irmão, ele não se envolve só no que ele gosta de fazer, só no que ele quer. Um exemplo disso, a gente tem um exemplo. O Kids. Eita, o Kids, hein? Quando nós nos movemos na esfera da terra, quando nós estamos só procurando empolgação, a gente não entende a seriedade das coisas. O Kids não é para eu tirar as crianças daqui, para elas ficarem lá fazendo o quê? Não atrapalhando. Olha, porque elas estão gritando do mesmo jeito. Não está dando para ouvir daqui? Tem um propósito no Kids. O Kids é um lugar onde a criança vai e ela vai ser alimentada também. Nós tivemos o testemunho até de uma mãe que ela trouxe o seu filho na comunidade. Ele foi e participou da aulinha, né? Lá com os Kids, em que a tia falou da Páscoa. E depois ela mandou a mensagem para nós e falou assim: nossa, o meu filho contou tudo que ele aprendeu na mesa do almoço com a minha família. Meus familiares ficaram impressionados. A tia naquela semana, a tia daquela semana, ela mandou mensagem: Dri, eu pensei em fazer isso. Dri, eu pensei em fazer aquilo. Eu quero explicar desse jeito. Vamos montar um negócio assim, tal, para eles entenderem. Toda uma preparação, um esforço, uma dedicação. E talvez você vai pensar assim: ah, mas essa tia tem tempo. Não, meus irmãos. Ela é casada, ela tem filha, ela está gerando outro filho no forninho. Mas tem um entendimento de que lá não é um lugar de guardar a criança. Amém? Tem um propósito maior. Tem um propósito também de ajudar a mãe, porque, gente, você que é mãe, você já foi mãe, e você tem filho pequeno, é fácil. É fácil você prestar atenção em uma pregação com uma criança pequena do seu lado? É fácil? Então nós proporcionamos isso para que a mãe consiga receber.
Amém? E eu vou falar para você, mãezinha, também. Você que seu filhinho vai lá, eu quero te encorajar a se colocar nesse lugar também. Uma vez por mês ou a cada 2 meses, você dizer, me ajuda, eu quero estar ali. Eu quero estar nesse ambiente de comunidade, partilhar, para que outra mãe, como eu, quando alguém fica com os meus filhos, ouça a palavra. Para que tenha um ambiente da pregação e o ambiente consiga fluir. Amém? Eu quero estar nesse lugar também. Eu quero ajudar no café. Então isso é identidade. Mas eu poderia te convencer e ficar. E usar versículos e palavras para te manipular. Mas não. E falar assim, olha, se você for lá, você vai ser muito ungida. Você vai ser muito abençoada. Não. Isso tem que partir de dentro para fora. E não é sobre o que eu gosto de fazer. É sobre o que eu entendo que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. E essas 3 pessoas não vão ficar bravas comigo, porque eu não sou de fazer isso. Eu sei que a senhora Berenice, Fofa e Rosana vão ficar com os kids por consciência. Porque elas entendem. Não é o perfil delas. Da Rosana, então, gente, é só Deus que usa, né? Brincadeira. Mas se põe nesse lugar, sabe? Não, eu estou envolvida com esse ambiente. Então eu preciso assumir responsabilidades que às vezes eu não quero. Amém? Eu não gosto de lavar banheiro. Mas eu lavo o banheiro também. Eu sempre falo para o William colocar isso para o pessoal do louvor, que se o pessoal do louvor não tiver a mesma satisfação e a mesma alegria que eles têm quando estão aqui, não tiver a mesma em lavar um banheiro, em varrer um chão, em consertar alguma coisa na comunidade, não estão prontos para estar aqui. Amém? E eu pego no pé deles. Vocês venham no culto. Venham ouvir a palavra. Por que que aqui tem domingo que a gente não tem banda? Por quê? Porque eles precisam estar no lugar do relacionamento também. E às vezes, se a gente colocar eles aqui todo domingo, fazer escala, como que eles vão estar aqui? Amém? Só, gente, que isso é dificílimo. Por isso eu falo para vocês, se vocês... Vamos alinhar uma coisa aqui, para depois você não falar que você não foi avisado. Se vocês, né? Porque tudo que é combinado antes não sai caro, né? Se vocês têm expectativa que essa comunidade vai se tornar uma super igreja, uma potência de igreja, eu sinto de dizer, você está enganado. Amém? Nós acreditamos sim que o Senhor trará crescimento. Mas não é o crescimento, não é um inchaço, não é algo estufado, que é de fora. Não é. Amém? Por quê? Porque aqui a coisa vai ser mais devagar, mais lentamente, porque nós temos o objetivo de quê? De levar vocês a Deus. De vocês serem testemunhas de Jesus na terra. De vocês, sabe, exalarem o bom perfume. E aí vai o quê? Levar tempo. E vai doer. Não vai ser confortável. E aí, quando leva tempo, dói e não é confortável, a maioria não quer. Amém? E então, gente, li só alguns versículos. E então, aqui nós temos esse ambiente, né? E o que acontecia? A água vinha, o anjo vinha e movimentava. Então, ele estava em busca do movimento. Vamos lá, versículo 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Ponto. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou-lhe: você quer ser curado? Vamos parar aqui um pouquinho.
Essa pergunta de Jesus não parece muito óbvia? Sim ou não? Sim. O cara era paralítico, ele estava lá num lugar onde havia manifestação, uma movimentação para a cura, e aí pergunta para ele o quê? Se ele quer ser curado. Vamos lá. Às vezes Deus, ele faz perguntas. Não porque ele não saiba a resposta, mas porque nós precisamos saber. Você sabe que quando o Senhor fala assim, olha, você quer ser curado? Porque entenda uma coisa. Nós já aprendemos que, não já aprendemos? O milagre de Deus tem um propósito e não é fazer a gente feliz. Então você quer ser curado porque entenda uma coisa. A partir do momento que você for curado, você vai ter que dar uma resposta ao que Deus está fazendo na sua vida. Você vai ter que levantar daqui e ir procurar um emprego. Amém? Você vai ter que corresponder ao que o Senhor está fazendo. Porque o que o Senhor está fazendo vai exigir uma resposta da sua parte. E muitas das vezes nós queremos milagres da parte do Senhor. Mas nós estamos conscientes da resposta que nós temos que dar para este milagre? Para aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida? Às vezes você sabe, gente, que às vezes a pessoa ela é reprovada na bênção. Ela é reprovada na hora que ela recebe o milagre. Às vezes a pessoa, enquanto ela está desempregada, ela está nos pés do Senhor. Senhor, me arruma um emprego. Senhor, me arruma um emprego. Ela recebeu um emprego, o que acontece? Mas agora eu não tenho mais tempo, porque agora eu tenho condição de passear, então eu estou passeando. É para isso que Deus nos abençoa financeiramente? Não que você não possa desfrutar, né, do que o Senhor te dá. Senhor, me abençoa sentimentalmente. Meu Deus, prepara alguém para mim. Aí a vida dela, o relacionamento dela com aquela pessoa substitui o relacionamento dela com Deus. Reprovados na bênção. Meu Deus, estou numa situação. O Senhor faz chegar nas suas mãos uma quantia. E aí? Usei tudo para mim. Não dizimei, não ofertei. Reprovado na bênção. Então eu quero que você pergunte aí para a pessoa do seu lado. Você quer esse milagre? Que você está tanto pedindo a Deus? Às vezes você fala assim, converte meu marido. Mas você está pronto para ter um marido convertido? Porque se seu marido converter, ele conhecer a palavra, pode ser que ele enxergue que você não é convertida. Que você só parece ser convertida. Ou vice-versa, né? O homem ora tanto pela mulher, só que você está preparado para sua esposa converter mesmo, nascer de Deus. E aí ela olhar para você e falar assim, mas esse homem era uma enganação. Que agora que eu sei, está preparado para os seus filhos se converterem de fato, de verdade? Eles terem um encontro com Deus, eles saberem o que é o relacionamento com Deus, e ele olhar para você e falar assim, nossa, mas minha mãe que orou tanto por mim, que ficou tanto na minha cabeça para ir para a igreja, nem... Você quer mesmo esse milagre? Você quer mesmo a sua conta cheia de dinheiro? Então, meus irmãos, havia um porquê dessa resposta. E aí vai continuar dizendo assim. Então, peraí. Jesus perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Aqui ele já dá uma desculpa, né? E nós temos muito essa facilidade de colocar na conta do outro o que é responsabilidade nossa. Amém? Não, meus irmãos. Só que aqui fala de um problema ainda maior. A palavra diz que esse homem havia 38 anos que ele havia ficado nessa situação, amém?
Então ele não era paralítico de nascença. Alguma situação, alguma coisa aconteceu que paralisou ele. E às vezes muitos de nós também, nós estamos assim, algo aconteceu e nos paralisou. Talvez você teve uma decepção na sua vida sentimental muito grande e você está paralisado. Talvez você teve uma situação profissionalmente falando e você paralisou. Familiarmente está paralisado, seu casamento está paralisado. Amém? Só que aqui, neste lugar, quando ele fala, não tem ninguém para me colocar, nós vemos que a paralisia, ela é a ponta do iceberg. Porque, gente, uma pessoa 38 anos não tinha um irmão para ficar ali com ele e jogar esse homem lá no tanque na hora que a água. Hã? Mãe, pai, um amigo. Então ele estava abandonado, sozinho. E por que será que ele estava sozinho? E aí eu quero fazer essa pergunta para você. Pare de olhar para o que não aconteceu, para o que não fizeram para você. Olhe assim para você. Por que eu estou vivendo o que eu vivo hoje? Por que eu passo por esse problema que eu passo hoje? O que é que eu fiz ou não fiz para ainda estar na situação que eu estou? Não é sobre o que os outros teriam que fazer com você. Porque eles vão fazer se eles quiserem ou não. Você não tem poder sobre isso. Você. Amém? Então esse homem diz, não tem ninguém. E aí o que Jesus diz para ele? Jesus diz, levanta-se, pegue sua maca e ande. Amém? Então a misericórdia verdadeira, a fonte de misericórdia verdadeira e que jorra para todos igualmente, estava diante dele. Eu quero convidar vocês, meus irmãos, para tirar os olhos de vocês dos tanques e voltar os olhos de vocês para Jesus, que é a fonte de todo o poder. Amém? E aí ele vai dizer o quê? E por essa razão, Jesus... Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não é permitido que você carregar a maca. Olha para ver como a religiosidade é, né? Tinha acabado de acontecer um milagre. Então, gente, lugar que tem muita regra, não tem pouco relacionamento com Deus. Vamos lá. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Então, lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido. Presta atenção. O homem acabou de receber um milagre que estava transformando a vida dele, que estava dando condição dele voltar a andar. E ele não tinha ideia de quem havia curado ele. Milagres não nos revelam quem Jesus de fato é. Milagres nos revelam o que ele pode fazer. A única coisa que revela quem Jesus é relacionamento, intimidade, entrega. Amém? Então talvez você está aqui buscando um milagre. Você pode até receber, porém não significa dizer que este milagre vai te fazer conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, a gente precisa sair da empolgação, a gente precisa sair da esfera da movimentação e mergulhar onde? No relacionamento, na intimidade. Amém? Porque o Senhor Jesus, Ele está sempre disposto a nos fazer conhecer quem Ele é. E aí vai dizer assim. Versículo 16. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça. Lembra o que eu falei para vocês? Que o que o Senhor faz sempre tem um propósito. O propósito aqui não era levar esse homem a voltar a andar. Era mais do que isso. Quando Jesus diz para ele, olha, cuidado,
para que algo pior não te aconteça, não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. Jesus estava falando o quê? Gente, o que pode ser pior do que uma paralisia? Ficar 38 anos inválido. A consequência do pecado, que é a separação do homem em Deus. Amém? Então, o maior milagre na vida desse homem não era ele voltar a andar, era ele conhecer Jesus, era ele trilhar o caminho da santidade. O que Jesus diz? Não volte a pecar, não viva como você vivia antes, não volte a ser a pessoa que você era, entregue as suas vontades aos seus prazeres, para que algo pior não te aconteça. E esse algo pior é o quê? A separação. Enquanto a vida é esperança, mas a morte, quem sabe? Qual que é a próxima senha da fila? Mas Jesus vai demorar. Mas você pode ir. E outra, eu vou falar, Jesus não vai demorar não, viu? E você pode ir ainda antes. Então, há um propósito naquilo que Deus faz para nós. E isso está muito claro quando a gente volta um pouquinho. E a gente vê aqui, não precisa pôr não, Ju. A gente vê aqui no capítulo 4, versículo 28, quando Jesus vai curar o filho, de um oficial que estava doente, ele diz assim: disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Sabe por que Jesus faz sinais e maravilhas? Para que possamos crer. E uma vez crendo, a gente se relacione. Uma vez se relacionando, a gente conheça. Essa é a finalidade do milagre. Se você estiver buscando milagre só para ter prazer e satisfação, então é na bênção que você vai ser reprovado, que eu vou ser reprovada. E aí o último versículo vai dizer o mais precioso. Versículo 15. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Agora ele sabia quem era Jesus. Amém? E eu vou dizer uma coisa, e às vezes a gente parece redundante, mas esse é o sentido da nossa vida aqui, esse é o sentido dessa comunidade. Eu quero que você conheça Jesus. Amém? É o tempo, meus irmãos, de parar. Se você está vindo aqui na comunidade em busca de um movimento, esse movimento não vai acontecer aqui. Eu quero que vocês conheçam Jesus, esse é o nosso objetivo, conhecer Jesus. E quem é que revela Jesus para nós? Quem é que faz nascer um novo cristão? O nascido de Deus. Para um homem, para uma criança nascer, precisa do quê? Um homem, uma mulher. Para um homem, um cristão nascer, o que precisa? Palavra e o Espírito. Palavra e o Espírito. Você ouve a palavra, o Espírito vem. A Maria recebeu a palavra do anjo. Você vai gerar. Ela só gerou quando? Quando o Espírito veio. E o Espírito Santo está aqui. Então, sem empolgação, mas com sede, desejo, queira nascer. Aí você diz assim: eu já nasci, eu já conheço Jesus. Mas você acha que você conhece tudo de Jesus? Ele é uma fonte inesgotável. Você tem tanto a conhecer dele, você tem tanto a beber dessa fonte. Minha irmã e meu irmão, eu quero que você não fique de pé hoje como um menino empolgado, como uma menina empolgada. Mas eu quero que você fique de pé como um filho maduro e diz: eu vou assumir compromisso. Ainda que me doa, ainda que me custe, eu vou assumir compromissos. Talvez você assumiu alguns compromissos com o Senhor, mas o Senhor tem te pedido coisas
O Senhor tem te pedido entregas que você ainda não fez. Vamos fazer nesta manhã.